Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o horário de verão, né? Que um grupo de pesquisadores elaborou um manifesto contra o retorno do horário de verão, alegando os custos para a saúde das pessoas que são muito maiores que eventuais economias que haverão aí de energia elétrica, né? Eu já expliquei em um outro vídeo que a economia de energia elétrica com horário de verão é mínima, é irrisória. E a própria conta da ONS fala que é ridícula a redução de custo com energia elétrica. E uma coisa muito importante, algumas pessoas ficam pensando que essa economia de energia elétrica é na conta delas. Não é, como eu expliquei aqui no outro vídeo, não vou repetir a explicação de novo, lá no meu canal Ancapsu Classic tem explicação detalhada de como é que funciona, por que o horário de verão economiza energia, coisa e tal, e por que não economiza mais. Economizava antigamente, hoje em dia não economiza mais, né? Tem a ver com a mudança de padrão de consumo. O brasileiro usa mais ar-condicionado, usa menos lâmpada incandescente, então isso mudou o padrão de consumo, né? Mas pode economizar alguma coisa economiza, só que é abaixo do cálculo de erro, da margem de erro da cálculo, então é muito pouco. E aí você tem que ver o outro lado disso, que é o que eu sempre falo, você tem um custo dessa mudança também, que são as milhares de pessoas que têm que acordar mais cedo, que trabalham de madrugada, crianças que têm que ir para a escola, que chegam na escola igual um zumbi, sem entender nada, porque estão dormindo ainda no horário que deveriam estar dormindo. Isso tudo tem um custo também, né? E aí esse custo o pessoal não bota na conta, bota a conta só da redução da energia elétrica, que é uma conta ridícula, muito pouco valor mesmo, a gente vai ver aqui, e não bota esse custo. Que bom que o pessoal fez esse alerta, apesar de que eu vou explicar para vocês porque eu acho que o Lula vai sim decretar a volta do horário de verão, parece que já tem até a data, dia 3 de novembro. Eles vão esperar só as eleições para voltar ao horário de verão. Vai ser uma lambança completa com questão de horário de avião. Prestem atenção, porque as aéreas todas funcionam com muito voo de conexão, né? Então elas precisam se planejar com muita antecedência para o horário de verão. E agora vamos ter um horário de verão surpresa. O governo vai falar assim, semana que vem é horário de verão, né? E pronto, e aí vai cagalhar a voo para todo mundo, né? O prejuízo vai ser muito maior do que qualquer ganho que tenha com energia elétrica. Ainda assim, o governo vai fazer isso. Eu vou te explicar o que move a burrice do Lula nesse sentido. Essa notícia foi sugerida por Peter e Xandão na Broderagem, Chico Picadinho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, pesquisadores elaboraram um manifesto contra o retorno do horário de verão. Que bom que fizeram isso. Realmente existe um monte de problemas com essa história, né? Cientistas na área de cronobiologia, responsável por estudar os ritmos e fenômenos biológicos, assinaram um manifesto contra a medida. Ah, se eu pudesse eu assinava também. Também sou totalmente contra o horário de verão, uma merda completa, né? Historicamente a mudança nos relógios foi justificada como uma forma de economizar energia. E eu já expliquei porque, eu vou botar o link do vídeo na descrição desse vídeo, se você quiser saber a minha explicação lá, do porquê que antigamente economizava energia elétrica e hoje em dia não economiza mais energia elétrica o horário de verão, né? E aí, no entanto, os pesquisadores sugerem que os malefícios à saúde podem superar os benefícios econômicos esperados, né? Sono, apetite, humor, e tudo isso se traduz em menos produtividade. A pessoa chega cansada no trabalho, chega de mau humor no trabalho, a criança não aprende na escola. Tudo isso é custo, gente. Tudo isso é algo que vai impactar lá na frente, né? Então, tem toda essa questão da sincronização, de você sincronizar as coisas. De novo, se fosse fazer um horário de verão, sei lá, a partir do ano que vem, em 2025, seria outra história, todo mundo seria avisado agora que a partir do ano que vem, né, começaria o horário de verão, as pessoas têm pelo menos um prazo para se programar, para gestar as coisas, mas não, eles querem fazer um horário de verão surpresa, né? Esse processo de adaptação nem sempre é fácil, enquanto algumas pessoas conseguem se ajustar, outras permanecem fora de sintonia, o que pode gerar sérios problemas de saúde, diz o trecho do documento assinado pelos pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de São Paulo, né? Entre os efeitos negativos, eles listam distúrbios de sono, aumento de efeitos cardiovasculares, ou seja, vai ter mais gente no SUS, vai ter mais custo no SUS com gente tendo problema, crescimento do número de acidentes de trânsito nos primeiros dias após a mudança, ou seja, o prejuízo que você vai ter disso é muito maior do que o ganho, porque o próprio ganho é pequeno, é muito pequeno. De novo, houve uma época em que o horário de verão economizava muita energia, fazia sentido mesmo que economizava muita energia.
Hoje em dia economiza merreca, muito merreca mesmo, não faz diferença nenhuma, esses outros custos acabam superando de forma, né? Mais de 50% dos entrevistados relataram passar algum tipo de desconforto até o relógio voltar ao normal. Ou seja, ele não está falando aqui das pessoas que... Todo mundo tem desconforto nos primeiros dias, né? Até você se adaptar àquilo ali. Mas uma parte das pessoas, 50%, tem desconforto todo o horário de verão até o relógio voltar ao normal com o final do horário de verão, né? Então é um absurdo isso daqui. No entanto, diz aqui o pessoal que o horário de verão foi confirmado, o governo avalia datas para o fim do ano. Em princípio, parece que seria no dia 3 de... Aqui, ó, novembro, dia 3, às 0 horas, seria o horário de verão. O governo ainda não bateu o martelo, mas isso só piora a situação, porque pior do que um horário de verão em 3 de novembro é um horário de verão surpresa, que vai chegar no dia 2 de novembro, o governo vai ter horário de verão agora no dia 3, e aí vai dar uma lambança completa, computadores com as horas erradas, todos os combinados, todas as horas e datas vão estar fora de proposta. Eu vou te falar uma coisa, é uma confusão danada isso daí. Enfim, o governo não confirmou ainda se vai haver ou não, né? E, bom, por que não confirmou ainda? Porque tem uma série de problemas com isso, né? E o grande problema é justamente o prazo muito curto. Geralmente, quando a gente tinha horário de verão antes, o horário de verão já era definido um ano antes. A gente já sabia em que dia que ia começar o horário de verão, em que dia iria terminar o horário de verão, e todo mundo tinha como se programar para o horário de verão, né? Agora, as companhias aéreas, por exemplo, pedem 180 dias para se adaptar. 180 dias só ano que vem, né? Porque esse ano, se for ter horário de verão começando em fevereiro, vai ser estranho, pelo menos, porque, né, já é o final do verão, né? Então não faz sentido esse prazo. Se esse prazo aqui for obedecido pelo governo, não vai acontecer o horário de verão esse ano, aconteceria só de 2025. Né, 2025 para 2026. O que as empresas aéreas alegam? Que você tem toda uma grade que você tem que reprogramar, e principalmente as conexões. Né? Tem voo que vem dos Estados Unidos e chega aqui no Brasil, aí tem que ver, nos Estados Unidos é um horário, aqui no Brasil é outro, eles têm que reprogramar essa coisa toda de acordo com o horário de verão. Imagina a lambança que vai ser isso. E não é só isso não, tá? Lembra os computadores também, né? Os computadores antigamente automaticamente mudavam para o horário de verão, porque já tinha programação, já sabia que no dia tal ia começar o horário de verão, dia tal ia terminar. Agora não tem mais isso, você vai ter que mexer no seu computador na mão. E se você mexer na mão, arrisca você mexer do jeito errado, diferente do que eles querem. Uma lambança que vai ter, a quantidade de data errada, de combinação errada que vai ter, é uma coisa, né? Enfim, essa é a situação com o horário de verão, a lambança completa. Agora, qual que é a grande coisa? Por que eu acho que o governo vai querer esse horário de verão de qualquer forma? Aqui, ó, em questão de economia, aqui, ó, o governo calcula a economia de 400 milhões caso retorne o horário de verão. Isso é ridículo. Se você pensar em termos de gasto de energia elétrica do Brasil inteiro, 400 milhões de reais é um peido, meu amigo. É um peido, é literalmente um peido, não é nada. Se de repente ventar muito, aumenta o gasto de energia mais do que 400 milhões. Literalmente, isso daí é margem de erro. É o que eu falo para vocês. O horário de verão, já houve uma época que tinha realmente, que levava realmente a redução de energia elétrica. Hoje em dia não resolve mais. Então não tem porquê. Inclusive, ainda tem gente que fala aqui, ó, que o horário de verão não acrescenta nenhuma economia de energia significativa, diz especialista. Só que esse especialista aqui depois mudou de ideia e disse que teria uma economia de 400 milhões. Isso daqui é o tipo da manchete feita para você leigo achar, cara, 400 milhões de reais. Então tem economia, sim, é muita energia, muito dinheiro. Sim, para mim 400 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Para você 400 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Para qualquer pessoa 400 milhões de reais é muito dinheiro. Mas a verdade é a seguinte, se você pegar toda a energia elétrica do Brasil, de todo mundo sendo gerada e consumida, 400 milhões de reais é peido, é um peido, não é nada. Se tiver muito frio e congelar os cabos de energia, é capaz de gastar mais energia do que isso. Se esquentar demais e começar a ter muita perda por fuga nos transformadores, é capaz de dar mais prejuízo que 400 milhões. Ou seja, isso aqui é margem de erro, isso aí não faz diferença no final das contas em termos de todo o sistema elétrico brasileiro, né? Mas eles estão colocando aqui por quê? Porque o governo Lula quer que você ache que tem energia, que é por isso que ele está fazendo horário de verão. Na verdade,
Aqui, ó, horário de verão não acrescenta nenhuma economia de energia significativa, segundo o especialista. Eles dizem que é porque essa economia aqui é porque seria painéis solares que ficam mais tempo e coisa e tal. Meu amigo, o painel solar já fica o tempo que o painel solar fica. Não tem esse negócio não, cara. Ele sempre vai ficar o mesmo tempo ali. O sol que chega ali é o mesmo, né? A única diferença que você tem é no pico de uso, como eu expliquei lá no gráfico, né? E não faz diferença no final das contas, né? Agora, aqui tem a explicação do porquê que o governo Lula vai fazer o horário de verão nesse sentido mesmo. Aqui, ó. Comércios e restaurantes são favoráveis ao retorno do horário de verão. O que eles estão dizendo aqui é que isso pode aquecer a economia. E esse é o problema do Lula. O Lula está vendo que a economia está indo para o buraco no Brasil. Está indo para o buraco por culpa do Lula. Ele sabe que é culpa dele. Tanto que está fazendo toda essa jogada de colocar culpa nas bets. Não, que o brasileiro está jogando muito nas bets e com isso a economia está indo ruim e coisa e tal. Não, a culpa é do Lula. E aí, uma coisa que ele está querendo fazer é isso. Não, quero um horário de verão melhora bares e restaurantes. Opa, então vamos botar o horário de verão de novo. Ele sabe que em termos de economia de energia elétrica, isso aqui é peido, cara. Isso aqui não é nada. E o prejuízo que você vai ter em termos de pessoas passando mal, pessoas se sentindo mal, acidentes de trânsito, esse tipo de coisa, é muito maior do que 400 milhões de reais. Mas ele está com a expectativa de que isso vai aquecer a economia de bares e restaurantes e coisa e tal, e por isso ele vai decretar o horário de verão, nessa expectativa dele de fazer a economia morta por ele mesmo reviver aqui no Brasil, né? Não vai resolver o problema também não, mas é isso que ele tem essa expectativa com essa história, mais uma ideia desesperada de um Lula que não sabe mais o que fazer. Ele sabe que é um fracasso, mas ele não quer admitir que é um fracasso para si mesmo, quer arrumar desculpa para todo mundo, não, porque a culpa é das bets e não sei o que lá, a culpa é da falta do horário de verão e não sei o que lá e coisa e tal. Não vai resolver nada. Eu espero que alguém ainda consiga colocar algum senso na cabeça do Lula, mostrar talvez aqui as aéreas que estão falando que não dá. A gente precisa de 180 dias para programar os horários de voos e coisa e tal, para não ter impacto com o horário de verão, e demovam ele dessa ideia. Mas eu acho que ele vai acabar decretando por conta disso, porque ele quer, entre aspas, aquecer a economia. A melhor coisa que ele poderia fazer para aquecer a economia seria renunciar. Falar, eu errei, desculpa, peço demissão, saio fora, vou sair do governo brasileiro e pronto, né? Isso ele melhoraria a economia do Brasil. Mas isso ele não vai fazer, né? Então vai ser o horário de verão mesmo, infelizmente.